CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia para você que está ouvindo a CBN Campina Grande, seja em casa, no ônibus ou no carro, se deslocando para algum lugar. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica por dentro de tudo o que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. E vamos aos destaques neste CBN Universidade. Pró-Reitoria de Graduação divulga edital para monitoria entre alunos da UEPB e as inscrições devem ser abertas agora em abril. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, vacinação, direito ou dever? Pesquisadores da UEPB analisam as tecnologias usadas nas vacinas contra a Covid-19. Tem edital aberto com 18 vagas para mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental na UEPB. Denis Medeiros participa com a gente no quadro Português Sem Segredos deste sábado. E o tema hoje é o uso de plural nas palavras. Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB está aberto para consulta pública. E a Coordenadoria de Esportes e Lazer promove o primeiro campeonato de atletismo Master e as provas serão no novo complexo de atletismo da UEPB. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia falando sobre oportunidade de monitoria para alunos da graduação pela Universidade Estadual da Paraíba. O edital divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação é para o preenchimento de vagas para o próximo período letivo, o 2022.1. Os alunos interessados têm de 13 a 15 desse mês para se inscrever através do formulário online que você encontra no site da instituição, o uepb.edu.br. Podem participar do processo os alunos da graduação que estejam com um coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7, que não tenha sido reprovado em mais de 3 componentes curriculares durante a vida acadêmica e ainda só pode se inscrever e exercer a atividade de monitor em apenas um componente curricular. A seleção dos novos alunos monitores será dias 18 e 19 de abril, de forma remota, e a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 3 de maio, com o início da monitoria para 12 do mês que vem. Agora eu te faço uma pergunta. Você está com as doses da vacina contra a Covid-19 em dia? Ou simplesmente se nega a tomar o imunizante que tem mudado a situação da pandemia no mundo? Eu já estou com as minhas 3 doses e se tiver mais para minha faixa etária, com certeza estarei na fila para receber a vacina. Mas a vacinação é uma questão de direito ou um dever dos brasileiros? Se liga na participação de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Na coluna de hoje, um tema dos mais relevantes que envolve a ideia do ser humano na sua individualidade e em sociedade, no coletivo. O tema é vacinação. O tema da vacinação, em meio a uma pandemia, ele se caracterizaria como um direito de cada cidadão e cidadã ou um dever de cada cidadão e cidadã. Um direito à luz da sua individualidade e das relações sociais que constrói nesse modelo de sociedade, ou um dever exatamente por esse motivo? Essa é a grande discussão, esse é o grande debate, portanto, acerca da vacinação em meio a uma pandemia. E por que, Luciano Nascimento? Pelo simples detalhe de que a saúde é um direito fundamental social. E um direito esculpido não apenas na Constituição do Estado, no nosso caso na Constituição de 1988, no artigo 6 ou no artigo 6º, portanto, da Carta Magna, mas também esculpido nos tratados internacionais. E a ideia do direito à saúde, ela pode ser traduzida a partir da individualidade para se chegar a uma coletividade.
E por isso ela toma tamanho corpo que nós temos uma Organização Mundial da Saúde como um órgão internacional de observação, de cuidado e de proteção da saúde global, digamos assim. Então, os tratados, a Constituição, as leis, enfim, as estruturas dogmáticas do direito, as estruturas normativas do direito, apontam a saúde como um direito. E quando falamos de saúde e que temos a ideia de pandemia ou a ideia de surgimento de uma série de doenças que podem atingir a individualidade humana e se expandir, se alastrar para toda uma coletividade, entra em cena o que os Estados nacionais e a linguagem do direito e da política vão chamar de programas de imunização. Qual o sentido de um programa de imunização? Ora, o sentido é o controle epidemiológico de doenças e que, portanto, sendo efetivado esse controle, os benefícios da imunização vão do individual ao coletivo. Mas, ao mesmo tempo, quando esses programas são implementados, nem sempre se reconhece, portanto, o mérito desses programas, nem sempre se reconhece, portanto, a insubstituição desses programas. Programas de imunização na realidade brasileira, portanto, eles tomam corpo a partir dos anos de 1970, porque eles se traduzem como a ideia de prevenção dessas doenças. E como a tradução de um programa de prevenção permanente, ou se não permanente, contínua, podemos utilizar a categoria de programas de imunização contínua ou permanente, deve se traduzir como uma regra. E não é outra expressão. Trata-se, portanto, de um desafio da política. Ou seja, aqueles que pensam a polis, aqueles que pensam a gestão das cidades, dos estados, devem pensar, portanto, na eficiência de um programa de imunização, que nem sempre receberá o reconhecimento. Ora, um programa de imunização significa, por outro lado, de que, em não existindo, haverá, portanto, uma menor cobertura da ideia de proteção e cuidado com a saúde. O que significa dizer que o risco, a produção de risco de surgimento e de ressurgimento de doenças num território, numa área geográfica, a atingir o ser humano na sua individualidade e depois num processo de expansão a toda uma comunidade, a toda uma coletividade, é algo real. O surgimento de surtos, o aumento das taxas de mortalidade é, portanto, a tradução da ausência de um programa de imunização. Por quê, Luciano? Porque o programa de imunização, quando efetivamente realizado, ele constrói toda uma proteção de saúde que nós vamos chamar aqui de política pública. Ele gera custos financeiros para o Estado, é claro. Mas esses custos financeiros não podem ser interpretados apenas como custo, mas como investimento num campo insubstituível para, portanto, o bem-estar de toda uma população, de uma cidade, de um estado, de um país. Ou seja, o investimento em saúde pública e a estratégia de construção de programas de imunização representam afastar a insegurança e o temor social do surgimento dessas doenças que podem aniquilar comunidades. Muito bem. Nós estamos ainda em meio a uma pandemia denominada de Covid-19. As pesquisas mostram, portanto, que a eliminação, a erradicação de doenças, né, como essa que estamos aí presenciando, vivendo, milhares, milhões infectados, milhares mortos. Ora, as pesquisas mostram, portanto, que é dever do Estado a construção de mecanismos que se traduzam como um conceito de imunidade coletiva. Quando falamos imunidade coletiva, estamos falando de programas de imunização. É sobre isso que estamos nos referindo, portanto. Os programas de vacinação são políticas de imunidades
portanto, para o benefício tanto do ser humano na sua individualidade quanto na sua coletividade. É uma política pública ética de garantia da saúde individual e coletiva. É, portanto, uma política de exigência, digamos assim, de todos nós para com o Estado. Ora, e esses programas elaborados, no nosso caso, no caso da realidade brasileira, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de Estado e municípios da saúde, representam, portanto, a ideia de uma política que se exige o esclarecimento acerca das implicações dessas doenças ou do surgimento ou do ressurgimento de doenças como, por exemplo, a Covid-19 e os seus efeitos para com a individualidade humana e a coletividade. Por isso que programas de imunização enseja falar de o que podemos denominar de consentimento informado. Ou seja, esclarecer a população sobre a gravidade da situação é a categoria de um consentimento informado sobre a saúde para todos. E a saúde para todos, ela vai para além da esfera das liberdades individuais. Ah, eu tenho os meus direitos individuais, Luciano. Tem, mas quando nós estamos à luz de uma produção de risco da saúde coletiva, o seu direito, o meu direito, o nosso direito individual não é superior à ideia coletiva e difusa do bem-estar através da saúde para toda uma comunidade. Ou seja, os direitos coletivos e difusos, os direitos fundamentais sociais, são superiores, inequívoca e inegavelmente à individualidade de qualquer um no contexto da teoria da sociedade e do Estado. E como nós estamos aí em meio a uma pandemia denominada de Covid-19, vamos aos dados mais recentes dessa pandemia. Até o início do mês de março, no Brasil e no mundo, as pesquisas mostram que os não vacinados e aqueles vacinados por uma dose representam 82% das mortes dos casos de Covid-19. Ou seja, de cada 10 casos de morte, 8,2 são relacionados a essas pessoas. Segundo o estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América do Norte. Mas ainda, esse mesmo centro diz que os não vacinados são submetidos ou podem representar um número de 90 vezes mais risco do que aqueles que estão vacinados com 2, 3 doses. Portanto, as pesquisas mostram números temorosos. No caso especificamente da realidade brasileira, nós temos 29,8 milhões de casos de Covid-19, com 658 mil mortes até o início de março. Nós temos, na realidade brasileira, 160 milhões de vacinados com dose única ou 2 doses. E o total de doses aplicadas no Brasil ultrapassou o número de 334.287.000 doses. Então, para concluirmos, ouvintes da CBN Universidade, o meu, o seu, o nosso direito individual não é superior ao direito fundamental social, chamado de saúde. Portanto, todos nós devemos nos vacinar com o número que os organismos de saúde assim interpretarem que é necessário para a diminuição do risco do processo de contaminação, por exemplo, em meio a essa pandemia denominada de Covid-19. Obrigada, professor Luciano. E só lembrando que vacinação é um ato de coletividade. E se você conhece alguém que ainda não se vacinou, converse com essa pessoa, oriente, mostre pesquisas científicas, dados verdadeiros que possam estimular para tomar as doses da vacina contra a Covid-19 e que possamos ter uma comunidade cada vez mais protegida. Vamos de intervalo. Na volta a gente fala sobre o PDI, que está em processo de consulta pública entre a comunidade acadêmica. E é claro que tem dica de português sem segredos. Fica com a gente que é rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta para falar sobre o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UEPB,
que está com um processo aberto para o preenchimento de 18 vagas para a turma de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, já para esse ano. As inscrições são online e podem ser feitas até o dia 22 desse mês, com o envio dos documentos comprobatórios exigidos no edital para o e-mail ppgcta.seleção@gmail.com. Podem se inscrever candidatos já graduados ou que vão concluir a graduação antes da data de matrícula no mestrado e apresente documentação devidamente assinada pela coordenação do curso. O mestrado atua em 2 linhas de pesquisa: qualidade de sistemas ambientais e tecnologias de tratamento de águas e resíduos. Os candidatos inscritos serão avaliados a partir da análise de rendimento escolar e, em seguida, a análise de currículo. O resultado do processo seletivo deve ser divulgado no dia 13 de maio. O edital completo você também encontra no site da UEPB. E a gente segue falando sobre pesquisa científica. É que um projeto lá do campus de João Pessoa tem analisado as tecnologias das vacinas contra a Covid-19. A pesquisa é coordenada pela professora do curso de Ciências Biológicas, Daniela Santos Pontes, que é pesquisadora na área de genética. E ela explicou um pouco sobre esse projeto de pesquisa. Vamos ouvir a fala da professora Daniela Santos. O projeto intitulado Análise e Revisão Científica do Potencial das Vacinas de RNA e a sua utilização no enfrentamento da Covid-19 foi uma ideia idealizada com o objetivo de coletar, reunir e analisar o maior número de publicações científicas relevantes e disponíveis sobre as vacinas de RNA. A partir do surgimento do novo coronavírus, responsável por causar a Covid-19, que desencadeou um grave cenário pandêmico, social, econômico, foi mostrado a importância da vacinação em massa. Na corrida para conter a disseminação do vírus e reduzir o número de mortes e internações pela doença, as vacinas de RNA foram uma das novas estratégias vacinais desenvolvidas por alguns institutos de pesquisa e empresas de biotecnologia. É importante dizer que as vacinas de RNA, que foram desenvolvidas em tempo recorde, já vinham sendo estudadas há mais de 25 anos, inclusive para outras doenças virais, como Zika e influenza. Nesse contexto, a gente busca organizar, de forma criteriosa e científica o máximo de informações importantes sobre pesquisas e trabalhos disponíveis sobre a utilização dos RNAs como vacinas e terapias. Com isso, a gente pretende delinear o histórico desses estudos, os princípios e características dessa plataforma vacinal, a forma de ação dessas vacinas, as aplicações, as vantagens e desvantagens da utilização dessa plataforma, a importância desse tipo de vacina na contenção de doenças infecciosas. E a gente vai fazer tudo isso dando ênfase às vacinas aprovadas para a Covid-19 da Pfizer e da Moderna, que se baseiam na plataforma de RNA mensageiro. A ideia do projeto surgiu principalmente pela desinformação das pessoas sobre vacinas, e o processo científico que existe por trás do desenvolvimento das mesmas. Esse fato, somado ao negacionismo que a ciência enfrentou, que tomou proporções consideráveis durante a pandemia, principalmente no que se refere à disseminação de informações falsas, em relação à segurança e eficácia dessas vacinas, isso fomentou a ideia da gente realizar uma boa revisão bibliográfica sobre o assunto. A proposta possui relevância científica, uma vez que ela vai permitir a integração de diferentes informações sobre o tema, a integração de um conjunto de estudos individuais, podendo contribuir como um bom material científico e podendo auxiliar ou orientar trabalhos futuros na área, beneficiando acadêmicos, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas da saúde. Obrigada, professora Daniela. E todos os detalhes sobre esse projeto de pesquisa desenvolvido por pesquisadores do Campus 5 em João Pessoa, você encontra lá no site da universidade, o uepb.edu.br. Agora a gente se liga nas dicas de português aqui no CBN Universidade. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer algumas dicas sobre o uso do plural, porque geralmente surgem algumas dúvidas, principalmente sobre o plural dos compostos. Então vamos lá? Inicialmente uns casos que são mais simples, então um plural que é invariável, como por exemplo óculos, férias, pêsames. Temos também o plural do substantivo diminutivo, por exemplo pá
o plural é paz, o diminutivo é pazinha. E aí, veja, tira o S e acrescenta os inhas, pazinhas. Beleza? Em relação aos nomes próprios, por exemplo, admitem o plural como os nomes comuns. Então, Luiz, Luíses, Alencar, Alencares, Raquel, Raquéis. E aí os nomes estrangeiros, sobrenomes estrangeiros, eles não estão sujeitos às regras do idioma, acrescenta apenas um S. Então, Beethoven, Beethovens, Disney, Disneys. Beleza? Tem algumas palavras que, quando há uma mudança do número, ou seja, do singular para o plural, há também uma mudança de sentido. Então, por exemplo, a palavra bem. Bem que tem a ver com felicidade, uma virtude. Quando eu uso bens, aí já tem a ver com propriedades, com valores. Costa, quando eu uso só no singular, tem a ver com a costa do litoral. Quando eu uso costas, aí tem a ver com dorso. Né? Vencimento tem a ver com o prazo final, ali a data limite. E aí, quando eu uso vencimentos, aí já tem a ver com salário, ok? E agora a gente vai para o plural dos substantivos compostos, que, sem dúvidas, é o que traz mais questionamentos das pessoas. Primeiro, quando há uma composição de substantivo, adjetivo e numeral, normalmente todos vão para o plural. Então, por exemplo, aluno-mestre, alunos, mestres. Alto relevo, altos relevos. Gentil homem, gentis homens. Segunda-feira, segundas-feiras. E aí é importante a gente pensar nos dias da semana, né? Já fica a dica aí, tudo no plural. Quando a gente tem uma composição com pronome, o pronome possessivo vai ter o plural. Então, meu, nosso. Já o pronome indefinido, que seria, por exemplo, ninguém, tudo, aí não vai para o plural. Então, alguns vão toda a palavra, outros não. Padre nosso, padres nossos. Zé ninguém, zés ninguém, certo? Quando tiver um verbo, advérbio ou interjeição, ficarão invariáveis e somente a segunda palavra vai para o plural. Então, por exemplo, beija-flor, beija-flores. Abaixo assinado, abaixo assinados. Ave Maria, Ave Marias. Quando forem dois substantivos, e aqui já é um caso especial diferente do aluno-mestre, alunos-mestres que nós vimos. Quando o último elemento estiver indicando tipo ou finalidade do primeiro, somente este, ou seja, somente o primeiro, vai para o plural. Por exemplo, banana-maçã é o tipo de banana. Então, bananas, maçã. Quando a gente tem três ou mais palavras e se o segundo elemento for uma preposição. Então, só o primeiro vai para o plural. Por exemplo, pé de moleque, pés de moleque. Pimenta do reino, pimentas do reino. Mas aí, se o primeiro elemento for invariável, o substantivo todo ficará invariável também. Por exemplo, fora da lei. Eu não vou dizer foras da lei. É fora da lei, singular ou plural, tá? Quando a gente tem dois verbos, se os verbos foram iguais, tem gramáticos que falam que os dois vão para o plural ou que somente o último. Por exemplo, corre, corre. Corres, corres ou corre, corres, certo? Se os verbos possuírem significados opostos, eles ficam invariáveis. Então, por exemplo, o leva e traz fica os leva e traz. O ganha, perde, os ganha, perde. Quando o substantivo for formado por palavras repetidas ou for uma onomatopeia, somente o último irá para o plural. Então, tico-tico, tico-ticos. Lero-lero, lero-leros. Ping-pong, ping-pongues. Aqui também é um caso especial, substantivo composto iniciado por guarda. Quando formando uma pessoa, ambos irão para o plural. Então, guarda urbano, guardas urbanos. Guarda noturno, guardas noturnos. Quando eles formam um objeto, somente o último irá para o plural. Então, guarda-pó, guarda-pós. Guarda-chuva, guarda-chuvas. Esse é um assunto, como eu falei, que muita gente tem dúvida e é bom sempre dar uma revisitada e também se testar, né? Então, qual é o plural de cabide verde? Cabides verdes. Qual é o plural de sapato azul claro? Sapatos azul claros. O plural de camisa laranja, camisas laranjas. O plural de olho castanho claro, olhos castanho claros. O plural de caneta amarelo limão, canetas amarelo limão. O plural de decoração azul celeste, decorações azul celeste. De decoração azul marinho, decorações azul marinho, tá? Então é isso, pessoal. Hoje foram muitas dicas para despertar, inclusive, a curiosidade de vocês sobre esse conteúdo, beleza? É isso, um abraço, bom fim de semana, vamos em frente. Qualquer dúvida, me procura lá também no @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Valeu!
Obrigada, professor Denis. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos. Vamos de intervalo rapidinho. Fica sintonizado com a gente que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, dia 2 de maio de 2022. Ainda vivenciamos período de pandemia, mas graças ao avanço da vacinação, com índices de contaminação e casos graves da doença bem baixos. Aqui em Campina Grande, por exemplo, vivenciamos um período de 10 dias sem novas internações de pacientes com a doença confirmada. Que bom, não é mesmo? Mas os cuidados devem ser mantidos e a vacinação precisa avançar. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde Municipal, Campina tem 97% da população vacinada com pelo menos uma dose do imunizante. E como o nosso colunista Luciano Nascimento falou mais cedo, a vacinação não é mais só um direito do cidadão. Em meio a essa crise mundial que vivenciamos, ela passou a ser um dever de todos os brasileiros. E durante essa pandemia, acredito que todo mundo sentiu falta do contato com amigos, familiares. O distanciamento social restringiu as relações pessoais fisicamente. E o que falar dos idosos, que precisaram se isolar ainda mais? Pois é, um projeto da Universidade Estadual da Paraíba trabalha também o lado emocional de idosos. É o Ativa Idade. E quem conta detalhes sobre a iniciativa é a repórter Gabriela Nascimento. O sentimento de solidão na terceira idade é muito comum. As mudanças na rotina, o afastamento dos filhos, a aposentadoria, são alguns fatores que levam o idoso a se sentir desamparado. A pandemia do novo coronavírus trouxe com ela uma série de restrições e cuidados para proteger a vida, principalmente dos grupos mais vulneráveis, como a população idosa, que tem um alto risco de contágio e agravamento dos sintomas da doença. Entre as medidas se destaca o distanciamento social. Apesar de ser uma determinação importante, tem suas consequências negativas para a saúde mental e para a qualidade de vida da terceira idade, aumentando ainda mais a solidão dos idosos. Pensando em ser uma rede de apoio para este grupo, em 2015 foi criado o projeto de extensão Ativa Idade, Envelhecimento Saudável na Comunidade, pela professora Renata Rocha, do Departamento de Odontologia da UEPB. O projeto realiza um trabalho de integração entre estudantes dos cursos de jornalismo, enfermagem, direito, educação física, serviço social, odontologia, psicologia, fisioterapia e farmácia. Ele desenvolve ações voltadas para o envelhecimento ativo e saudável da comunidade, com atividades educativas em saúde e estimulando os extensionistas a serem profissionais humanizados. O projeto Ativa Idade exerceu um papel muito importante com os idosos durante o período de isolamento social. A psicóloga clínica Estênia Batista, ex-aluna da UEPB, participou do projeto de extensão. Ela explica como o isolamento social tem afetado a saúde dos idosos. O isolamento social e a solidão, eles podem ter contribuído tanto para o desenvolvimento de ansiedade e de depressão, como para aquelas pessoas que já estavam em tratamento, esses transtornos podem ter sido intensificados. Agora, isso por quê? Porque existia constantemente o medo da contaminação, o medo do futuro, principalmente por aquilo que estava sendo exposto na mídia e pelo contexto, vivenciado no dia a dia, além do luto, ou seja, o cenário da Covid-19. A família é fundamental para identificar os primeiros sintomas depressivos nos idosos e ajudá-los neste processo. O projeto Ativa Idade também tem feito sua parte através da Unidade Básica de Saúde do Cinza, Antônio Aurélio Ventura, em Campina Grande, adaptando-se à realidade remota para o acompanhamento dos idosos, como explica a psicóloga. Na Unidade do Cinza, o Ativa Idade, ele desenvolveu uma atividade de buscar fomentar uma rede de apoio para esses idosos no cenário da pandemia. E o que era que aconteceu? Aconteciam ligações para esses idosos semanais. Os idosos, eles faziam parte de um grupo presencial e devido à pandemia o grupo ele foi extinto, mas
foi tentado dar essa continuidade através do online. E como muitos idosos, eles não tinham limitações no sentido de acesso à internet, ou não sabiam utilizar a mídia. Então, optou-se pela ligação e toda semana os extensionistas eles faziam ligações para esses idosos, para saber como é que eles estavam se sentindo, como é que estavam lidando com a pandemia e também fazendo o diálogo, né, entre a unidade básica de saúde e esses idosos, além da questão dos agentes comunitários de saúde que já fazem muito bem esse papel de visita domiciliar. Com o avanço da vacinação e a flexibilização do isolamento, os idosos voltam aos poucos às suas rotinas. Mas, de acordo com a psicóloga Estênia Batista, é preciso manter alguns cuidados para que este retorno aconteça de forma segura e respeitosa. É necessário redobrar, os cuidados, atentar-se ao cumprimento das regras que já foram recomendadas durante toda a pandemia, que seria usar máscaras, higienizar as mãos, evitar aglomerações, mas que nós possamos pensar na qualidade de vida desses idosos. O que eles precisam para se sentir bem? Precisam fazer exercícios? Vamos tentar adaptar isso de uma forma que seja segura. Tem idosos que são muito aliados à espiritualidade. Vamos tentar resgatar isso? Vamos tentar resgatar os amigos, a rede de apoio, o contato com pessoas queridas, só que de forma segura? É importante buscar o diálogo, perceber a intenção deles, procurar entendê-los sob o ponto de vista deles, ou seja, praticar empatia, se colocar no lugar do sujeito, porque eles também têm voz e eles também precisam ser escutados. O projeto de extinção ativa idade continua exercendo os trabalhos de forma remota, com cerca de 42 idosos e com auxílio da equipe da Unidade Básica de Saúde. No fim de 2021, o grupo já fez o encontro presencial, tomando todos os cuidados sanitários. E a retomada dos encontros presenciais com os idosos já tem data definida, como explica a coordenadora do projeto, a professora Renata Rocha. Nós vamos dar início a essas atividades já com um planejamento de programação de atividades mensais presenciais. Então, com os idosos, o encontro é mensal, de forma presencial, e acontece também na modalidade à distância, por meio dessas ligações telefônicas que são mantidas e as videochamadas. Então, o nosso planejamento para o retorno gradual de forma presencial vai se dar com o início do semestre 22.1 a partir de 25 de abril. A terceira idade é um período que requer cuidados e o apoio da família e amigos deve ser ainda mais intensificado. O abandono e o sentimento de solidão vão muito além do período de isolamento social. Por isso, projetos como o Ativa Idade da UEPB surgem para aumentar a interação entre os idosos e a sociedade e, além disso, formar os profissionais para um cuidado humanizado. Afinal, uma conversa, um abraço ou um simples "estou aqui" podem salvar vidas. Gabriela Nascimento, para o CBN Universidade. Obrigada, Gabriela Nascimento. E a gente fala agora de uma outra iniciativa da UEPB na área de saúde, só que desta vez voltado para as futuras mamães. É o projeto de extensão Rede Materna, que promove integração entre profissionais de várias áreas com ensinamento e promoção de saúde para gestantes e puérperas. A reportagem é do André Bogin. Vamos ouvir. A maternidade é uma fase repleta de novas descobertas, medos e inseguranças. Durante a gravidez e o período de puerpério, que é logo após o parto, o corpo das mamães mudam, há maior produção de hormônios e com essas alterações surgem várias dúvidas de como lidar com o próprio corpo. E foi com o intuito de esclarecer essas questões que a mãe e professora do curso de Serviço Social da UEPB, Kathleen Vasconcelos, teve a iniciativa de criar o projeto de extensão Rede Materna. A gente pensou em elaborar um projeto de intervenção que voltasse para um trabalho preventivo com essas mulheres, um trabalho, na verdade, de educação e saúde, onde a gente discutisse questões relacionadas a essa época da vida, mas não como um simples repasse de informações. Desde o princípio, a gente tinha muito clara
a ideia de que é preciso uma metodologia participativa, onde as usuárias possam ter voz, elas possam trocar experiências, elas possam tirar suas dúvidas. Então, a gente tinha aquela proposta de estar construindo esse espaço de socialização de informações, mas principalmente de acolhimento à gestação, à maternidade, que possibilitasse essa troca de saberes e dúvidas entre as mulheres. Antes da pandemia, o projeto teve 2 edições presenciais. Em cada turma, foram realizados 7 encontros com participação de profissionais especialistas na área, como doulas, médicos, enfermeiros, psicólogos, debatendo a alimentação das gestantes, saúde bucal do bebê, amamentação, entre outros assuntos. Na pandemia, essa troca de saberes foi através da internet. A iniciativa da professora da UEPB tem sido um divisor de águas na vida de muitas assistidas pela rede materna. Dona Auxiliadora Maria, de 38 anos, conheceu o projeto assim que teve início da pandemia. Ela conta como o apoio agregou na vida dela e do pequeno Davi, agora com 9 meses de nascido. A aula da amamentação foi a que me marcou mais, por conta do meu medo que eu tinha. E graças às aulas, às dicas das meninas, eu consegui amamentar meu bebê. As meninas do curso são extremamente atenciosas. O que eu precisava, na hora que eu precisava, eu perguntava, às vezes eu ficava até com receio, meu Deus, não é de aula, será que eu posso? Elas deixaram a gente totalmente à vontade em questão disso. Então, a dúvida que a gente tinha, a gente tirava com elas, colocava no grupo do WhatsApp. Esse curso foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a elas, primeiramente a Deus e a elas, porque me ajudou bastante. O projeto Rede Materna conta com a atuação de estudantes da graduação de vários cursos. A aluna Hilary Salem, do 9º período de enfermagem, acredita que o projeto proporcionou experiências em outras áreas do conhecimento e que deve agregar ao futuro profissional dela. Desde o momento que eu entrei, né, no projeto, o projeto tem agregado muito nos meus conhecimentos a respeito da saúde materno-infantil e também nos relacionamentos interpessoais, né, com os profissionais. A maioria das meninas que participam também do nosso projeto na equipe, elas são também de serviço social, tem outra que é psicóloga. Agora nós estamos também com uma pessoa da comunicação social. Então, assim, essa interação entre as profissões trouxe muito para mim no meu contexto acadêmico, porque a gente precisa pensar a saúde não como um campo onde as pessoas elas competem entre si, mas a gente precisa pensar a saúde no contexto em que cada profissão ela vai se completar no contexto do SUS, né, do cuidado com o paciente. Me tornou, eu tenho certeza, uma profissional mais humilde, mais disposta a escutar os usuários, os pacientes. A assistente social Nara Paiva explica a importância do Rede Materna para mulheres gestantes. O projeto de extensão com as gestantes tem contribuído diretamente na melhoria dos indicadores na atenção pré-natal, tendo em vista que trata-se de um espaço de fortalecimento das ações em educação e saúde, no estímulo aos cuidados da mãe e do bebê, ao aleitamento materno e proporciona à mulher troca de informações para que possa fazer escolhas durante o processo de gestação, parto e pós-parto. E se você está gestante ou conhece alguém que esteja neste período de gravidez ou de puerpério e que tem interesse em participar do projeto Rede Materna da UEPB, é só entrar em contato através do perfil no Instagram, @extensãogestantes. Lá você também encontrará material informativo para as futuras mamães. André Bogin para o CBN Universidade. Obrigada, André. E só reforçando, a rede social do projeto é o @extensãogestantes no Instagram. E vamos fazer a última pausa no nosso programa. Depois do intervalo, o nosso assunto é o edital com 160 vagas para cursos técnicos em Lagoa Seca. E os detalhes do primeiro campeonato de atletismo Master que está sendo promovido pela Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB. CBN Universidade, volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e a notícia agora vem lá do Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca. É que a Escola Agrícola Assis Chateaubriand está oferecendo 160 vagas para os cursos técnicos em agropecuária e em agroindústria, sendo 80 vagas para cada curso.
Essas vagas são para estudantes que estejam concluindo o ensino médio ou já terminaram o ensino médio. As aulas são nos turnos manhã e tarde e os interessados precisam preencher um formulário online pré-matrícula. O prazo para isso é de 11 até 22 de abril. Isso inclui o envio de toda a documentação exigida no edital para a efetivação da pré-matrícula. As aulas dos cursos técnicos em Lagoa Seca devem iniciar presencialmente no dia 25 de abril, juntamente com a retomada de todas as atividades presenciais na Universidade Estadual da Paraíba, e respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. E você deve estar se perguntando o que um profissional técnico em agroindústria e agropecuária faz no mercado de trabalho. A área de atuação para formados nos 2 cursos é muito ampla. Para se ter uma ideia, o aluno que se forma em agroindústria pode atuar em empresas do ramo alimentício e o profissional de agropecuária trabalha em atividades ligadas à agricultura, pecuária, administração de área rural, tipografia, entre outras atividades. Os cursos técnicos oferecidos pela Escola Agrícola Assis Chateaubriand, da UEPB, têm 2 anos de duração e são de graça para a população. Para outras informações, o telefone de contato é o 3366 1244 ou 98167 0089. E a gente fala agora sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB, que está em construção para ser apresentado para o Conselho Universitário. E o documento está disponível para consulta pública e aberto para apontamentos até o dia 10 desse mês. Quem fala um pouco desse processo de formação do PDI da UEPB é a pró-reitora de Planejamento da instituição, Poliana Xavier. Vamos ouvir. A comissão do PDI, que é representada por integrantes da Pró-Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, elaborou uma proposta baseada em diagnósticos e discussões com setores administrativos, diretores de centro e a partir do próprio documento do PDI anterior. Essa proposta está pronta para ser enviada ao Consune e aí sim ser analisada e aprovada pelos seus conselheiros. Mas antes dessa etapa, abrimos ainda uma consulta pública para toda a comunidade universitária. Essa foi a forma que encontramos para tornar o documento o mais democrático possível e que assim ele se torne um instrumento de planejamento que reflita todas as necessidades da instituição e que sirva de guia para todos os gestores, que esse é o objetivo de um PDI. Nós pedimos a toda a comunidade que participe, que envie sugestões para o e-mail pdi.epb@gmail.com. Ao finalizar o prazo da consulta, nós iremos coletar as informações, elaborar um novo documento e enviar para a SODES, quando será agendada a reunião do Conselho Universitário, para que seja discutido o PDI e aprovado de acordo com todos os conselheiros, a participação de todos os conselheiros. A versão atual do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEPB você encontra na página da UEPB e as sugestões devem ser enviadas para o e-mail pdi.uepb@gmail.com. E a Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB, em parceria com a Associação Paraibana de Atletismo Master, promovem no próximo sábado, dia 9 de abril, o primeiro Campeonato Paraibano de Atletismo Master. A competição é voltada para atletas a partir dos 30 anos de idade. E para falar sobre o evento esportivo que vai ser sediado no Complexo de Atletismo da UEPB, no bairro de Bodocongó, conversamos com a diretora técnica da ASPA, Irenilta Pereira dos Santos Nunes, que inclusive já ensinou no Departamento de Educação Física da UEPB. Como vai ser a competição? Quais as categorias de provas? A competição vai ser uma competição tanto para o primeiro evento oficial, da pista da UEPB, mas também para dar a nossa associação, para dar um maior incentivo a essa categoria Master, que na maioria das vezes eles são atletas às vezes até de alto rendimento, e quando deixa de ser de rendimento, aí eles desistem. E é uma forma também de, vamos dizer assim, sociabilizar, de tornar ver os velhos amigos, tá? Dessa prática esportiva tão boa que é o atletismo. Quanto às categorias, são a partir de 30 anos, ela tem de 5 em 5 anos uma categoria,
e vai até 100 e tantos anos, desde que a pessoa tenha condições e queira estar na pista. Então vai ser uma competição bem interessante, uma competição experimental, e é para divulgar mesmo o Master, principalmente no interior, porque aqui na capital, como a nossa associação já faz parte, ela é aqui na capital, já tem bastante gente que pratica, mas no interior ainda é pouco, em provas de pista. É claro que corridas de rua tem muita gente, mas de pista mesmo, são raras as pessoas acima de 30 anos que praticam ainda o atletismo. A competição tem disputa para atletas do masculino e feminino, e entre os inscritos já tem competidor até de outros estados. Olha só que bacana, muita gente procurando para participar. E por falar em inscrição, quem tiver interesse em participar e não conseguiu se inscrever através da plataforma online, vai poder fazer até minutos antes do início do evento, não é, professora? Se alguma outra pessoa não deu para fazer e no dia quiser participar, não vai ter problema, desde que cumpra tudo aquilo que foi feito dentro da ficha, né? Ele precisa pagar uma taxa, porque existem as despesas, mas a gente, assim, as exceções a gente vai também usar de bom senso. O campeonato tem como objetivo divulgar o atletismo. Como está o espaço para o atletismo master, professora? O atletismo master, a nível de mundo, está crescendo muito e o pessoal já está começando a ver o master com outros olhos, porque achavam que o master só ia para as competições, só para lazer. E hoje, por experiência própria, eu que também ainda sou atleta master, ainda treino, participo de várias competições, entre elas brasileiro, sul-americano, ibero-americano, mundial, né? E tenho a experiência de que se você não treinar, você não consegue nada. E, infelizmente, tudo do Master você banca, né? Desde a inscrição, que é paga, até toda a logística de traslado, de hotel, alimentação. Então, é a única coisa, infelizmente, que é a desvantagem de ser um atleta master, porque nem o órgão quer bancar ou quer patrocinar um evento para categorias master. É difícil de conseguir. E o que a senhora pode falar sobre o local das provas? A importância para os atletas que vão competir em uma estrutura de ponta e recém-inaugurada como o Complexo de Atletismo da UEPB. É um local bom, realmente é uma pista boa, né? Eu tenho conhecimento porque eu fiz parte, quer queira, quer não, da história dessa pista, né? Desde quando fui professora da UEPB, né? Que agora já sou aposentada, e sempre tivemos esse sonho de ter uma pista dessa aí. Graças a Deus, agora conseguimos, né? E ela é importante para toda a comunidade, não só do Master, mas também para o próprio departamento de educação física, porque vai possibilitar aos alunos poderem observar e, quem sabe, até fazer pesquisas em cima desse grupo de pessoas, tá? Que ainda são consideradas tipo como tabu de uma pessoa idosa estar praticando o esporte. Me diz uma coisa, mesmo sendo em local aberto, a competição vai adotar protocolos sanitários para uma participação segura dos atletas, técnicos e organizadores? Quanto ao uso, os protocolos sanitários, nós vamos também ficar bem atentos a isso. Vamos exigir o uso de máscara de todos os participantes, dos árbitros, de todos que estiverem, né, pelo local de competição, né? E apenas os atletas que estiverem no momento que forem fazer as suas provas é que retirarão essas máscaras, mas logo em seguida da prova eles também têm que colocar, né? Nós vamos
também oferecer álcool em gel nos locais de disputa e na confirmação e em banheiros com papel, etc. e tal. Então, esses protocolos a gente está junto tanto à organização quanto à COEL, que é o nosso grande parceiro aí do evento, nós vamos ver essa questão. Obrigada, professora, e um bom evento para todos. E a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, 2 de abril de 2022. O nosso muito obrigada para você que sempre nos acompanha aqui na 103.5 nas manhãs de sábado. Eu sou Natasha Leone e estive na apresentação do CBN Universidade. Essa que é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba com a Rádio CBN Campina Grande. Na reportagem tivemos participação de André Bogin, Gabriela Nascimento, com produção de Bianca Souza. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu um pedacinho desse programa ou o CBN Universidade de outro sábado, lá no canal Rede UEPB no YouTube, você encontra todas as edições desse noticiário semanal. E é na TV UEPB que você também acompanha uma vasta programação de eventos científicos que são promovidos pela universidade. A gente volta sábado que vem e esperamos por você a partir das 9 horas da manhã, aqui na rádio que toca notícia. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.